Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conjunto Bem Villanueva. Desde já agradeço o meu doce que recebo e continue ajudando nesta empreitada para gravar novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar um comentário a respeito do último vídeo do Nando Moura, em que ele comenta sobre a notícia do The Intercept, que envolve supostamente o MBL com grupos que eu vou descrever aqui nacional-socialistas, como também outras demais acusações, em particular contra Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. Eu confesso que depois de ver aquele vídeo, o Nando Moura caiu completamente no meu conceito quanto pessoa. Olha que em muitas ocasiões, em muitas oportunidades, eu defendi o Nando Moura de muitas acusações injustas quando ele tomava certos posicionamentos que, no meu entender, eram bastante coerentes com a realidade e talvez até mesmo com um paradigma de moralidade. Vocês são testemunhas. Muitas vezes o Nando Moura sofria inúmeros ataques por conta de certas opiniões que, no meu entender, estava certo. No entanto, esse vídeo em que ele insinua o envolvimento do MBL com movimentos fascistas, com movimentos extremistas, como também uma outra acusação enviesada contra o Mamãe Falei, eu não vou tocar no mérito se aconteceu alguma coisa ou não, aquilo foi de uma baixeza moral que eu fico perguntando se o Nando Moura realmente perdeu a razão. Porque vamos partir da questão do próprio MBL e dessa acusação do Intercept. Ora, se o MBL é um partido nacional socialista, segundo essa matéria, resta saber como esse partido tem como lideranças ou partícipes pessoas negras como o Guto Zacarias e o Paulo Cruz. É o primeiro partido supremacista branco em que tem negros como protagonistas e formadores de opinião. Aí já percebemos a questão do disparate e do absurdo da acusação da revista, ou sei lá, do panegírico, do hebdomadário chamado The Intercept. É o primeiro movimento, por assim dizer, nacional socialista que tem pessoas negras como protagonistas e formadores de opinião. E isso porque eu não contei com os mestiços propriamente ditos. Se vocês observarem, por exemplo, o Ricardo Almeida, olhem as feições do Ricardo Almeida. Com certeza ele é um ariano, loiro dos olhos azuis e nórdico. Dá para perceber que aquele sujeito, que na verdade não é muçulmano, mas sim um ariano neopagão, né? Dá para ver que ele é loiro, do olho azul e etc. Claro que aqui é uma ironia, porque percebe-se claramente que o Ricardo Almeida é uma pessoa de compleição mestiça, que é típica dos nossos biótipos e também da nossa identidade nacional, ou seja, a miscigenação. A miscigenação está na cara do Ricardo Almeida. E isso sem prejuízo de um asiático chamado Kim Kataguiri. Quer dizer, eu não entendi essa ideologia da supremacia branca que tem um sujeito de origem japonesa. Já começa por aí. E outros. O próprio Mamãe Falei. O Mamãe Falei, quando nós olhamos a cara dele, nós nos lembramos de alguém do sul da Europa, do Mediterrâneo. E talvez até mesmo do norte da África. Ele pode ser confundido com um português de Algarve, com alguém da região de Granada, ou com alguém do sul da Itália. E nós sabemos que essas pessoas que têm origens do sul da Europa têm também um vínculo étnico com pessoas do norte da África. Quer dizer, é o primeiro movimento nacional socialista com pluralidade racial. É uma coisa assim maluca, né? É uma coisa doida isso aí. E aqui nós temos o fato evidente de que, até pela questão material do movimento LBL, a ideologia nacional socialista não teria substância a começar pelos seus próprios militantes. Militantes negros, militantes mestiços, militantes que têm feições mediterrâneas e feições, inclusive, ligadas a pessoas do sul da Europa e do norte da África. E isso sem prejuízo do próprio Renan. O Renan também tem feições tipicamente conhecidas de pessoas da Europa do Sul. Como eu, por exemplo, posso também ter certas feições mediterrâneas, e isso sem prejuízo das minhas origens indígenas e africanas, que são muito fortes na minha família. Então existe uma incompatibilidade biológica do MBL ser nacional socialista. Já começa por aí. E isso sem prejuízo do próprio aspecto ideológico do MBL. Eu repito, eu nunca vi
o Arthur Duval, o Kim Kataguiri, o Paulo Cruz e muitos outros pregarem uma ideologia que seja próxima do fascismo, uma ideologia próxima de qualquer conceito étnico-racial. Pelo contrário, o posicionamento do MBL é francamente liberal e inclusive pró-sionista. Nós observamos as declarações do Renan dos Santos, do Kim Kataguiri, que são francamente defensores do Estado de Israel. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos um partido ou um grupo de pessoas que são mestiços, são basicamente a linhagem e o caráter étnico do povo brasileiro, por outro lado, eles estão muito longe do antissemitismo. Muito longe. Pelo contrário, são filo-judaicos em determinados aspectos. Inclusive, o pessoal fez uma campanha horrível contra o Kim Kataguiri, dizendo que ele era defensor do nacionalsocialismo, tudo porque ele preconizou como liberal. A ideia dele é francamente liberal, de pressupor que a exposição até das más ideias, sendo contra a censura e enfim, né, seria um antídoto, já que as ideologias fascistas ou então nacionalsocialistas, sendo debatidas em público, seriam desmoralizadas. Eu acho que é uma opinião bastante ingênua, propriamente dita, mas não é uma apologia ao fascismo. Muito pelo contrário. Ali nós temos uma concepção francamente liberal que nós encontraremos nos Estados Unidos, encontraremos em alguns países da Europa e em alguns partidos libertários e alguns partidos liberais, justamente nesse sentido de que talvez a censura seria algo contraproducente. Foi isso que o Kim Kataguiri falou, basicamente. O que o Kim Kataguiri quis dizer é que, expondo uma ideologia ruim sob o escrutínio da opinião pública e tendo um debate público, ela seria neutralizada naturalmente através do quê? Da desmoralização e das inúmeras objeções que ela de fato sofreria. Claro que, no meu entender, eu não concordo com esse pensamento, pelo contrário, eu acho que certas ideologias extremadas, violentas, como o nacionalsocialismo, não devem prevalecer no âmbito da sua divulgação. Você não tem que permitir que eles façam um partido político ou coisa parecida, tá? Porém, o Kim Kataguiri não é fascista. A linha de pensamento dele é liberal. Totalmente liberal. Então por que diabos é absurdo o Nando Moura, apelando a essa baixeza de argumentação, agora quer imputar ao MBL a pecha de antissemitismo e a pecha de nacionalsocialismo? Eu quero saber qual crítica o Kim Kataguiri e muitos outros fizeram contra os judeus para serem acusados de antissemitas. E veja que criticar os judeus não quer dizer antissemitismo. Eu sou ferrenhamente crítico das políticas internacionais do Estado de Israel. E nem por isso eu chegarei ao absurdo de defender a perseguição ou então qualquer coisa contra os judeus do ponto de vista da pessoa humana. Muito pelo contrário. Nessa questão Palestina e Israel, nós queremos a paz, nós queremos a concórdia. Nós queremos que os judeus vivem em paz e os muçulmanos e cristãos palestinos vivem em paz também. Essa é a solução real. E, no entanto, o Nando Moura apela a essa baixeza, afirmando que alguns molequinhos que usam de uma maneira completamente informal o nome do MBL, esses mesmos indivíduos são representantes das pautas do MBL. Ora, senhor Nando Moura, resta o senhor provar, através de uma pauta política concreta, onde o MBL prega o nacionalsocialismo. Não adianta você falar de um maluquinho de rodoviária qualquer, que cria, sei lá, uma comunidade com o nome MBL, e que tenha posições que podemos dizer politicamente idiosincráticas. Se bestar, eu conheço muita gente que pode alegar ser meu seguidor, e que tem ideias que muitas vezes são contrárias ao que eu penso. E nem por isso eu posso ser responsabilizado pelas bobagens que esse sujeito pensa. O mesmo se pode dizer do próprio Nando Moura. Quantos malucos não devem seguir o Nando Moura? Aí logo, esses malucos, quando começam a falar bobagens em nome do Nando Moura, ou então em nome de qualquer outra coisa, o Nando Moura vai ser responsabilizado por cada bobagem que seus seguidores falam. É essa a sua lógica, Nando Moura. A sua lógica é infame, porque você está sendo insincero, para dizer o mínimo.
Eu acho interessante como você se coloca como o verdadeiro julgador do mundo. Chegou o juízo final e você é o próprio Jesus Cristo, sentado à direita do Deus Pai, sabe? Todo mundo não presta, só você que presta. Aí você cheio de autocomiseração. Não, a humanidade não presta, eu sou um pecador e não sei o que, blá blá blá. Aí de repente, em nome desse pretexto, você acha que todo mundo tem que ser julgado pela sua régua. Quando na verdade você baixa o nível, porque você baixou o nível, Nando Moura. Você baixou muito o nível, tá? Adulando uma matéria que é manifestamente falsa e fraudulenta. Quantas vezes nós fomos acusados de sermos fascistas, dentro do imaginário lunático da esquerda que acha que está brigando com Hitler e Mussolini em cada esquina. Até você, Nando Moura, já foi acusado de ser fascista. E quer dizer que você alimenta esse tipo de calúnia, de difamação, quando lhe convém, quando convém o seu ego. Eu desconfio de pessoas que gostam de julgar muito outras pessoas, no sentido como você julga. Eu vejo simplesmente uma pessoa muito arrogante, muito pretensiosa. E mais, quando você alimenta a matéria do Intercept, você faz falso testemunho das pessoas. Isso tem que ser dito para você, Nando Moura. Veja, eu não estou defendendo o MBL por algum tipo de interesse. Eu não tenho interesse algum com o MBL. Acho que o MBL tem pontos prós e pontos contra. Como, aliás, em muitas situações, eu também tomei partido do Nando Moura quando ele falava alguma coisa correta. Agora, alimentar essa palhaçada de uma matéria manifestamente fake... Ah, para com isso, cara. Você insultou o Arthur Duval de todas as maneiras possíveis. Pra que isso? O cara não fez nem um milésimo do insulto que você faz e depois você se coloca no papel de vítima. Ah, não, eu não tenho nada a ver com isso. Para, cara, você é um dos caras mais influentes do Brasil. Você é um dos indivíduos mais influentes do Brasil. E aí, quando você influencia, mesmo que seja para insultar outras pessoas, ainda você banca coitadinho. Você não tem aquele sentido de autoconsciência. É muito comum você falar, eu sou um pobre pecador como um calvinista hipócrita que você é, e depois começar a julgar o mundo pela sua régua, pelo seu pessimismo. Como se a humanidade fosse dimensionada pela sua régua de pessimismo e até mesmo pela sua régua moral. Depois que você alimentou essa história do Intercept, eu, sinceramente, não acredito em você. Veja o que você fez com o Wilker Leon. Você acha que é justo o que você fez com o Wilker Leon? O Wilker Leon não brigou com você, ele não ofendeu você, ele apenas dialogou com você, e de repente, do nada, você se mete num problema que não é seu, porque veja, por mais que nós podemos objetar a situação do Wilker Leon com os professores da UNB, ou que seja, e eu tenho inúmeras objeções às posições do Wilker Leon, eu não acho certo esse tipo de abordagem. Acho inclusive uma abordagem completamente muito belicosa, muito virulenta em muitos aspectos, porque se esse pessoal quer modificar a universidade, por que não vai fazer uma universidade? Por que não vira acadêmico? Por que não vai fazer um trabalho acadêmico? Por que você não vai encontrar seus pares acadêmicos ali e vai se organizar no mundo acadêmico? Para mim, isso seria muito mais factível do que alguém ficar posando com uma câmera como um justiceiro ideológico contra a esquerda. Como eu acho uma baita de uma besteira alguém ficar discutindo como projetos de lei se celular tem ou não que entrar na escola. Quem deveria decidir isso são os pais, os mestres e os alunos. E no meu entender, em geral, as crianças não têm que ter distrações senão a sala de aula. O problema é que se politizou tanto a sala de aula que você tem a esquerda, claro, o seu cadinho de poder lá, ideológico, e a direita com o seu viés também policialesco, querendo filmar qualquer um que fuja do seu viés ideológico, e assim sucessivamente. Eu acho, sinceramente, uma discussão inglória isso aí, tá? Porém, não é por causa disso, não é porque você discorde do Wilker Leon que você tenha que se meter nos problemas do Wilker Leon e depois dizer, eu pago os advogados contra você. Sabe por quê, Wilker Leon? Porque você não beijou minha bunda, sabe? Já que eu sou, ao mesmo tempo, um cidadão comum, mas ao mesmo tempo também eu quero ser um caciquezinho ideológico julgando a humanidade inteira. Realmente, Nando Moura, você é um calvinista clássico. Porque você se acha o salvo de Deus e todo mundo, toda a humanidade é filha da puta. Essa é a tua lógica, Nando Moura. E eu pergunto pra você, por que você chegou a esse nível, cara? Por quê? Por quê?
O cara não fez nada contra você. Isso não é da sua conta. E ainda quer ser o paladino da moralidade da internet. Dizendo que está sendo perseguido pela militância, como se você não usasse a sua militância agressiva, insinuando maldades contra certas pessoas. Meu caro, coloca a mão na tua consciência. Você errou e errou feio. Você está passando dos limites. O que você está fazendo é algo que, no meu entender, realmente deplorável do ponto de vista moral. Você alimenta uma matéria jornalística manifestamente falsa, incoerente, contraditória. Inclusive, um dos citados que acusa o MBL é um bolsonarista roxo. Aí é claro, quando o bolsonarista é teu inimigo, aí você joga pedra. Agora, quando ele é conveniente para você, aí ele se torna automaticamente aliado. Ah, o judeu ortodoxo... Eu não sei nem quem é esse judeu ortodoxo. O judeu ortodoxo ficou horrorizado com os antissemitas do MBL. Cara, eu vou dizer uma coisa. Tem muito judeu aí, infelizmente, que às vezes tem a cabecinha assim, sabe, maluca de achar que o mundo é antissemita. Infelizmente, eu falo isso por experiência de conhecer pessoas judias. Desde a Segunda Guerra Mundial, tem muito judeu achando que tem um antissemita debaixo da cama dele. Falou um ai do Estado de Israel, antissemita. Não pode criticar o que está acontecendo em Gaza, antissemita. O Estado de Israel financia colônias judaicas em territórios palestinos, você é antissemita. Suspeitas de Israel financiar a derrubada do regime sírio, antissemitismo seu. Você fala isso não é porque é errado o que Israel está fazendo. Não, é porque você não gosta de judeu. É porque você, no fundo, é um nacional-socialista. É esse tipo de pensamento que você está corroborando, Nando Moura. E esse pensamento politicamente correto não é diferente do pensamento woke, do pensamento LGBT, do pensamento do momento negro e muitos outros. É o mesmo mecanismo de pensamento. Então como é que eu posso tolerar esse tipo de coisa? E veja, eu não tenho razão pessoal alguma para defender o Arthur Duval e nem o MBL. Até porque o MBL, como qualquer outro grupo político, sendo um grupo público, e quando nós falamos de publicidade, falo de mim, de você, Nando Moura, do MBL, Arthur Duval e muitos outros, todos nós somos passíveis de críticas enquanto figuras públicas. Agora, a partir dessa crítica, você fazer insinuações embasadas em notícias duvidosas, imputações maldosas, alto lá. É muito feio o que você fez, cara. Muito feio. Faz o seguinte, bota a mão na tua consciência e pensa no que você está causando. Pensa. Porque o que você está movimentando é uma indústria sórdida de calúnias. O MBL pode ser acusado de várias coisas. De ser liberal, e eu critico o liberalismo. Eu não sou liberal enquanto ideologia, tá? Ele pode ser acusado também de, sei lá. Mas uma coisa é certa e eu percebo na trajetória do MBL. O MBL aceita o jogo democrático. Tanto aceita que se eles realmente tivessem uma visão de realpolitik da pior espécie, da pior demagogia, eles poderiam ter aderido ao bolsonarismo. E não aderiram. Sabe o que significa? É que o MBL, com todos os defeitos que tem, e não são poucos, o MBL aceita o jogo político. É uma coisa que você não entende, Nando Moura. Quando nós temos a questão do conflito do fundo eleitoral, que eu acho que foi realmente uma bola fora do MBL, isso aqui eu coloco claramente, inclusive falaria na cara de alguém do MBL. Olha, essa história do fundo eleitoral foi uma bola fora de vocês. Porém, veja, o MBL pelo menos tem um posicionamento que é típico de um partido dentro da estrutura democrática, de um certo dinamismo de aceitar o jogo político. Aceitar o jogo político. O jogo político dentro das leis da democracia, da realidade democrática, inclusive da conjuntura política, de negociar com outros partidos assim sucessivamente. Isso é a política que você condena. Sabe por quê, Nando Moura? Porque no fundo, você saiu do bolsonarismo, mas o bolsonarismo não saiu de você. No fundo, o problema do bolsonarismo é que o bolsonarismo se dispôs contra você. Porque se o bolsonarismo fosse realmente um projeto radical, antipolítico, no sentido de que, olha, não tem que negociar com ninguém, tem que chutar barraca, tudo resolve na porrada, você defenderia, cara. Porque é da sua personalidade autoritária. Eu vejo muito autoritarismo no seu argumento. Muita presunção.
Passou a fase do Bolsonaro, o que nós vemos é o quê? Uma indignação, uma choradeira, ou como já dizia o meu falecido amigo aqui do Pará, o Luiz Fernando Vaz, é a direita mesma. Ou seja, uma turma de pessoas da classe média indignadas. É basicamente isso. E só. Pelo menos, com todos os defeitos que o Mamãe Falei vai ter que prestar no dia do juízo final, ou, sei lá, o Renan dos Santos, sei lá, a Vetorato e muitos outros, como também o próprio MBL, mas pelo menos existe algo concreto. Não quer dizer, por exemplo, que o MBL não possa mudar. Sim, é um risco que existe. É um risco que no poder o MBL vá sim enfrentar certos dilemas. Pode se corromper? Pode. E aí? Agora, por causa disso, você vai negar que a política existe. Aí a tua solução é o aeroporto. Não se preocupe não. Você vai na política de outros países e você vai encontrar os mesmos dilemas. Talvez um pouco mais brandos. Brandos entre aspas. Porque pegue a política americana. Quando, por exemplo, nós temos lobbies políticos que fabricam guerras para ficar vendendo armas. Você acha que é o que isso? Você acha que isso não é barra pesada também não? Você acha que os grandes lobbies políticos norte-americanos também não são tão barra pesados ou até piores do que os lobbies políticos que batem na porta do Congresso Nacional, batem na porta do escritório do PT ou dos partidos do Centrão? Você acha que é diferente? Você acha que é diferente? Infelizmente, nós vivemos uma realidade política que não é das melhores do ponto de vista moral. E isso não somente no Brasil, mas no mundo todo. É claro que no Brasil existem alguns elementos que diferem das outras realidades políticas, mas lamentavelmente é assim a vida política. E quem quer fazer alguma coisa diferente vai encontrar esses dramas, esses dilemas que você, Nando Moura, não vai encontrar. Porque é muito cômodo para você ser o julgador do mundo. E julga muito mal, diga-se passagem. Quer fazer uma crítica? Faça uma crítica séria. Então, meus amigos, sinceramente, eu fiquei triste. Não, o que está acontecendo com esse cara? O que aconteceu com esse cara? Esse cara perdeu o juízo, só pode. Porque até então, o Nando Moura parecia, apesar de todos os aspectos e todas as objeções que eu tenho sobre o pensamento dele, uma pessoa relativamente coerente. Mas eu não tô vendo isso, eu tô vendo apenas uma pessoa muito vaidosa, muito orgulhosa, muito arrogante, querendo julgar o mundo e se aproveitando de expedientes duvidosos para acusar outras pessoas. MBL fascista? Pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira, vocês não sabem que eu fascismo pra falar o que é isso. Vão procurar argumentos fascistas pra ver o quanto eles são perigosos. Vocês não têm ideia disso. Quem acusa o MBL de ser fascista, eu coloco nas duas esferas. Ou é uma pessoa muito estúpida, ou é uma pessoa muito cretina. Porque o MBL carece de todos os elementos que podemos atribuir aos fascistas. Todos. Inclusive no jogo político. No jogo político, o MBL é um partido francamente democrático. É isso que me impressiona, isso que me chama a atenção. Eles aceitam o jogo político. Eles aceitam o debate público. Eles respondem às pessoas. Eu acho isso louvável, cara. Ou vocês querem o quê? Vocês querem o bolsonarismo, que resolve tudo na base da calúnia, da difamação e da violência? Vocês querem o Nando Moura agora brincando de ser julgador no mundo? Parem com isso. Então, meus amigos, um grande abraço.